Então, gente, hoje nós vamos falar mais sobre a União Europeia. Então, já estudamos bastante sobre esse bloco econômico, né, sobre a formação desse bloco econômico. Vocês estão me vendo? E vendo o slide? Sim, sim. A tela que está aparecendo para vocês é o slide, não é? Aham. Certo. Então, vamos lá. A União Europeia, gente, como a gente vem falando há algum tempo aí, é um bloco econômico muito famoso, faz parte daquele processo de unificação da Europa, de remembramento da Europa, e surgiu principalmente pelo processo de fragmentação após as guerras, né? Durante as guerras. Após a guerra, a Europa decidiu se remembrar, ou seja, se juntar, se unir. Então, muitos países influentes da Europa começou a fazer parte desse grupo da União Europeia, que tinha como moeda principal o euro. Alguns países viram que a União Europeia deu tanto sucesso que começaram a querer entrar. Eram os pretendentes a entrarem na União Europeia, como Turquia e Geórgia. Só que esses países não agradavam tanto aos outros países da União Europeia pela sua história mesmo, pela sua história conflituosa. Ou seja, por vários conflitos, guerras, brigas mesmo por território ou poder que esses países tiveram. Então, dentro da União Europeia, para esse grupo da União Europeia, esses países são entendidos como não interessantes para fazer parte dela. Por isso que são recusados o tempo todo. Vocês fizeram a pesquisa que eu passei para casa? Vocês fizeram a pesquisa que eu passei para casa? Lembrado Que não. pesquisa? O mapa mental. Não era Desculpa. das páginas? O mapa mental. Não deixa de ser uma pesquisa, é livro. Ah, sim. É que eu sempre lembro da internet, Tem essas que uma coisas. A internet, mental. a internet acabou com os livros como fonte de pesquisa nesse sentido, né? A gente vê pesquisa já lembra da internet, mas livros são maravilhosas fontes de pesquisa. Então vamos lá. O que vocês descobriram? Quais foram os pontos importantes que você, André, colocou? Vamos lá, vamos começar pelo André. E eu coloquei. É, Que isso, foi não? professora? Como é com as pessoas que vieram ontem? Mas, Carlinhos, mas olha, isso não é desculpa. Eu tava lá. A atividade estava no grupo. Carlinhos, o Foi. que você fez? No mapa mental. É, Deixa eu me lembrar. Eu juro que eu botei ele aqui no livro. Deixa eu ver. Eu coloquei bloco. Deixa eu ver. colocou mais o quê? Coloquei bloco econômico e países europeus. É, Estado-nação e só. Certo. Vamos lá. Vitória, Oi, o que oi. você colocou? O que você fez no seu Cara, comentário? eu não entendi direito o que era pra fazer, porque eu não entendi se era pra colocar palavras-chave ou fazer tipo, um resumo. O mapa mental é muito particular. É como a sua mente entende aquele conteúdo. Se você consegue fazer um mapa mental só com palavras-chave, ótimo. Mas se você quiser fazer um mapa mental com algumas frases, também é interessante, porque não deixa de ser um tipo de resumo. O mapa mental é também um tipo de resumo. Eu Vamos fiz, lá. tipo, no centro eu coloquei o tema nacionalismo basco e eu fui anotando os pontos mais importantes só. E o que é o nacionalismo basco? O que é o basco? O que é esse povo basco, esse lugar chamado assim?
Os bascos, eles viviam nessa região há mais de 2000 anos, entre a Espanha e a França. Aí, como eles eram muito pequenos, eles eram minoria na época, eles foram dominados por esses estados-nações. Sim, exatamente. Então, gente, olha, movimento, esse conteúdo aqui, fragmentação, na zona de remembramento, e a gente começa a pensar o seguinte, olha, existiu uma fragmentação, um remembramento, perdão, na Europa. Mas, dentro da história, apesar de ter tido esse projeto de unificação, de remembramento do continente europeu, ainda assim continua ainda tendo um processo de fragmentação. Para isso, a gente tem que entender alguns conceitos básicos da geografia. Território, lugar, espaço. São 5 conceitos na geografia, que a geografia usa para entender o espaço geográfico, mas vamos usar esses. Só esses 3 hoje. Olha, o território geralmente é visto e é tido como sinônimo de poder. Então, para mim ter um território, eu preciso ter poder. Se não houver poder, eu não posso dizer na geografia que ela é um território. Por exemplo, o Brasil é um território. Nós temos forças que mandam. Nós temos um limite e nesses limites atua uma força maior, que é chamado de Estado. O Estado é uma instituição que é criada e que surge para ajudar, para administrar esse território. Só que o Estado ele deveria ter toda essa ajuda, ter todo esse investimento voltado à população. Ou seja, em melhorias para aquela população de qualquer país. Então, todo país é um território, porque tem limites, tem fronteiras e tem poderes que atuam. Seja uma democracia, seja uma monarquia, seja uma ditadura. Nós temos vários tipos de sistemas políticos administrativos de territórios aí no mundo. A gente ainda pode encontrar todos eles. O problema é o seguinte, dentro desse território atuam nações. Professora, não é uma nação? Não, são nações. Então, nações é formado, uma nação ela é formada por pessoas que têm uma cultura parecida. Como cultura, eu vou entender hábitos, crenças, significados que pessoas compartilham, que pessoas comungam, ou seja, aquelas pessoas veem aquele símbolo e entendem, olha, aquele símbolo tem o mesmo significado, tanto para mim, por exemplo, quanto para o André, quanto para o Carlinhos. Então, nós conseguimos formar uma nação. Dentro de um país, eu posso ter várias nações. Então, uma nação, ela sobrevive sem território. Só que um território, ele precisa ter um Estado e precisa ter uma nação. Eu preciso ter alguém que mande, que exerça um poder sobre ele, que organize, que controle. Dentro do mundo, nós temos várias nações sem territórios. Nós temos nações, nós temos grupos de pessoas espalhados por todos os espaços aí, por todos os continentes, que querem, que almejam ter um território seu. O nome disso é movimentos separatistas. Ou seja, eles querem uma separação, a fragmentação daquele território. Aqui o livro de vocês trouxe 2 exemplos. O nacionalismo basco, né? Os bascos, eles procuram ter independência. É uma região localizada entre Espanha e França. E eles procuram ter uma independência, o que eles não têm. Vão lá, abram o livro de vocês. Quem não abriu, vai lá na página 134, nós vamos fazer a leitura. Vitória, por favor, faça a leitura dessa parte do nacionalismo basco. Vitória? André? Oi. Ah, apareceu. Vitória, faça uma leitura do Oi. nacionalismo basco, por favor, no livro. Calma, deixa eu achar. Tá bom. Assim, de tudo ou... Uhum. Os bascos vivem há mais de 2000 anos em uma região entre a Espanha e a França. Ao longo da criação desses países, por ser uma etnia minoritária, os bascos foram dominados e forçados a fazer parte
desses Estados-nações. Durante séculos, lutaram por sua independência de forma espontânea e desorganizada, mas em 1894 foi criado, na Espanha, o Partido Nacionalista Basco, que de forma organizada passou a reivindicar a autonomia desse povo. No ano de 1901, as reivindicações se ampliaram e o fundador do Partido Nacionalista Basco, Sabino Arana, criou o termo Euskadi para descrever uma hipotética confederação do Estado formado por todas as províncias bascas, sem atingirem o objetivo desejado e com medo do desaparecimento da sua cultura. Os bascos organizaram, no final do ano de 1950, o Eustadi Hueta, que significa Pátria Basca e Liberdade. Para confundir a cultura e os valores do povo basco, todavia, as fortes reações do governo ditatorial espanhol do general Francisco Franco, que impedia manifestações de quaisquer outras culturas que não a castelhana, fizeram com que os bascos partissem para a luta armada, devido a atentados terroristas praticados pelo ETA. Ao longo de 4 décadas, para chamar a atenção para sua causa, o ETA desferiu ataques contra diversos alvos, sem, contudo, lograr êxito. A partir de 1979, com a abertura política e a redemocratização da Espanha, houve a elaboração de uma nova Constituição, que deu certa autonomia para o povo basco. Hoje, ele tem seu próprio governo e pode divulgar a cultura e língua livremente. O ETA ainda mantém o ideal de um país basco totalmente independente. Em outubro de 2011, o ETA anunciou oficialmente para a imprensa mundial o encerramento definitivo das suas atividades armadas. Voltou atrás em 2012 e pediu aos governos da Espanha e da França a abertura de um diálogo direto para solucionar as consequências do conflito, o que até ainda não aconteceu. Porém, o ETA e o povo continuam a insistir com veemência pelo reconhecimento do País Basco e pelo direito à autodeterminação. Ótimo. Então, vejam, nós temos aí essa parte, né, marcada para o que deveria ser o País Basco. Como a Vitória leu, ele tem autonomia política, sim, pode ter uma língua própria, mas não é suficiente para dizer que é um país soberano. Então, ele ainda tem muita dependência da França e da Espanha. Então, por muito tempo, os bascos eles se organizaram por essa independência. Esse movimento separatista não é de agora. Basco, o País Basco, Palestina, no Oriente Médio, são Irlanda, tem também esse movimento separatista, são países que procuram essa separação, procuram essa autonomia, essa independência. Então, isso vem ocorrendo há muito tempo. Os bascos, eles se organizavam e se preparavam para dominar um território que eles acreditavam ser deles, para que nesse território eles tivessem autonomia. Ter autonomia é você limitar seu território, é você dizer quem entra e quem sai do seu território, é você ter uma língua, é você ter um poder militar seu, organizado à sua maneira, é você ter um Estado, exercer uma política dentro daquele país, e um sistema político também. Como eu disse para vocês, existem vários. Pode ser uma democracia, ainda existe a monarquia, ainda existe ditaduras aí pelo mundo, e outros tipos de sistemas políticos também. Então, um país ele precisa ter esses tipos de autonomia, de saber como aquele povo pode decidir, tem que decidir, como é que eles acreditam que melhor será administrado seu território. Os bascos, eles seguiam isso de maneira desorganizada. Então, como é que a gente pode entender que chegou a organização do povo basco? Então, eles começaram a organizar um grupo praticamente terrorista, que é o ETA, para começar a exigir essa independência, ou seja, para começar a exigir a soberania do seu território. Então, o ETA é um grupo que atuou, né, dentro da Europa, reivindicando a autonomia basca a partir da violência. Então, se nós temos alguns movimentos separatistas passivos, onde realmente é a base do diálogo, é a base da conversa, que já vem há muito tempo, outros optam por violência. O País Basco, por muito tempo, foi um deles. Então, embora o país tenha tentado
ser independente, pelo menos militarmente, da França e da Espanha, não foi tão possível assim. O texto mostra para vocês, o livro de vocês traz isso. Não houve essa possibilidade. Porque, para você ser autônomo e soberano, você precisa ter certas independências. Em um mundo globalizado, nós não temos países totalmente independentes na economia global, mas nós temos algumas autonomias e algumas independências que é necessário em alguns países. Já pensou se todo mundo pudesse entrar aqui sem dados, tipo assim, fosse uma passagem livre para todo mundo, sem, sem que não tivesse um tipo de burocracia? Já pensou se todo mundo entrasse em determinados países sem nenhum tipo de burocracia, sem nenhum tipo de comprovação? Então, essas burocracias é um meio de controle do território que eles têm, que eles usam para controlar o território. Até aí vocês entenderam, gente? A questão básica? Sim, Ótimo. já entendi. Agora vamos lá. Questão irlandesa. Vamos lá. André, leia, por favor, questão irlandesa para mim. Senhora? Leia a questão irlandesa na página 136. Como foi? Resultado. Questão irlandesa. Resultado da construção da Grã-Bretanha. A chamada questão irlandesa opõe os católicos do Ulster, província da Irlanda, e a maioria protestante inglesa que os dominou. O conflito teve início quando a ilha da Irlanda foi invadida pelos normandos em 1169, gerando graves conflitos com a Inglaterra, que só conseguiu dominá-la após alguns anos, quando Henrique II fez seu primeiro soberano. Mesmo com a conquista, houve por vários séculos tolerância religiosa, até que, no século XVI, o anglicanismo foi imposto como a religião oficial de toda a Grã-Bretanha, o fato que provocou fortes relações dos católicos. A partir de 1649, a situação piorou, quando Oliver Cromwell, criador da República Puritana, passou a perseguir os católicos da Irlanda. A perseguição continuou até o século XIX, quando foi criada uma lei de tolerância ao catolicismo. Essa lei, no entanto, não diminuiu a vontade revolucionária dos católicos irlandeses, que já se organizavam em grupos para lutar pela independência. Dentre as organizações nacionalistas, destacava-se o Sinn Féin, Nós Sozinhos, fundado por Arthur Griffin em 1905, cujo objetivo era eleger vários membros entre os católicos para o Parlamento da Grã-Bretanha. Em 1919, o Sinn Féin proclamou a independência unilateral da Irlanda, provocando a reação da coroa britânica e dos colonos protestantes da região de Ulster. Desse modo surgiu a célula primordial do exército revolucionário irlandês, a IRA. A prática revolucionária dessas organizações desembocou na Guerra Anglo-Irlandesa de 1919 a 1921, que acarretou na divisão da ilha por meio de Ireland Act, documento que estabelecia a constituição do Estado Livre Irlandês de maioria católica, 95%, porém associado ao Império Britânico e integrante da essa palavra. As províncias do sul estavam livres, mas as do norte, Ulster, de maioria protestante, 65%, continuavam diretamente ligadas à coroa britânica. Em 1937, o governo do Estado Livre Irlandês, Irlanda do Sul, declarou-se a independência total do país, separando-se da Grã-Bretanha, que só reconheceu a independência como segundo o Ireland Act oficial em 1949. Dessa forma, a Irlanda do Sul se transforma em República da Irlanda, Eire, com capital em Dublin. E o objetivo nacional escrito na sua primeira Constituição era a reunificação da Irlanda. Contudo, Ulster, a Irlanda do Norte, prosseguiu sua trajetória de
região dominada pela Grã-Bretanha. E para ela, o segundo Ireland Act havia reservado uma desagradável surpresa. Apenas o parlamento de Belfast, Irlanda do Norte, controlado pela maioria protestante, poderia separar a Irlanda do Norte da Grã-Bretanha. Tem que ler essa parte aqui também da página 137? Não, tá Não? ótimo. Não tá, no sal já vai acabar. Eu vou terminar de explicar para vocês essa questão da Irlanda e a gente falou sobre movimentos separatistas. Na próxima aula nós vamos falar sobre como começou essa fragmentação, toda essa quebra da Europa, né? Sempre teve um começo. Então, gente, a motivação dos movimentos separatistas são vários. Nós temos que a motivação é o que leva, é assim, qual é o objetivo principal que leva uma pessoa a fazer determinada coisa. Aquilo é um objetivo. Por exemplo, tem gente que vai para o Ceará conhecer o Ceará. Ou seja, vai lá motivado pelo turismo. Tem gente que vai para o Ceará trabalhar, vai motivado pelo trabalho. E tem gente que vai para o Ceará porque acredita na crença religiosa que é praticada lá. Então, a motivação é religiosa. As motivações dos movimentos separatistas também são várias. Então, percebam que no País Basco, a motivação é a autonomia, é uma soberania territorial. Já nessa questão da Irlanda do Norte, qual é a motivação? De acordo com a leitura. Qual a principal motivação dessa separação entre Irlanda e Irlanda do Norte? Senhora, Oi? o que a Acho que senhora é perguntou? por causa do preconceito religioso. É Isso. por causa da religião que era diferente, católica e E protestante. É. Isso. Assim como na Acertei. Palestina. Acertaram, com certeza. Aquele A, né? Estão querendo. Assim como na Palestina, no Oriente Médio, teve também essa motivação religiosa, levando a querer o movimento separatista. Só que é mais intenso e é muito violento lá no Oriente Médio. O que a gente vai chegar quando chegar na Ásia. Mas, por hora, dois exemplos dentro da Europa de separação. E outra coisa importante que eu quero que vocês lembrem. Nós estamos estudando uma reunificação da Europa, um remembramento. Só que dentro desse processo de remembramento, ainda assim houve quedas, como da União Europeia. A União Europeia caiu por quê? Porque ela deu autonomia ao setor financeiro, a partir do FMI, com políticas neoliberais voltadas à economia, o que não se refletiu de maneira muito agradável dentro do continente europeu. Aí partimos agora para os movimentos separatistas, dentro de um processo de remembramento, ou seja, de unificação. Países que querem sua independência por algum motivo, querem sua soberania. Tem uma motivação. País Basco, motivação de soberania territorial. Irlanda, a divisão da Irlanda entre Irlanda e Irlanda do Norte foi por um motivo religioso, entre católicos e protestantes. Então eu tinha toda aí uma disputa sobre que religião seria a religião oficial, sobre qual sistema religioso iria dominar ali aquela região. Até alguma dúvida, galerinha? Não. Não? Ótimo. Então, próxima aula, terça-feira, a gente continua com a Europa, só que agora falando sobre fragmentação da Europa, tá bom? Ok. Gente, tchau. Bom fim de semana. Tchau. Tchau. É nóis, Tchau. professora. Tchau. Tchau.